Cresce rápido. Glória a Deus. Ai, Jesus, nosso tempo está passando, meu irmão. A geração vai crescendo, vai ficando para trás. Não, eu tenho sobrinho meu, parente que eu quero pequenininho, que eu vi pequenininho, agora está maior do que eu. Cara, no outro tempo não para não, né? Não dá nem uma pausinha, não. Oi? Verdade. Pessoal, nós vamos primeiro, não é a mensagem de hoje, são promessas. Primeiro, nós vamos Deuteronômio 28. Vamos lá? Deuteronômio 28. Né, Dona Maria? Está feliz, Dona Maria? Hã? Glória a Deus. Lá no Deuteronômio 28, o falou que está passando que vai decolar. Para quem fica forte de decolar? Tá forte aí, ó. Essa sexta? Não, ainda não acabou não. É porque eu não, assim, geralmente, independente de ter campanha ou não, já tem aquela, né? Então eu estou fazendo jejum pela mão, estou fazendo sexta-feira, mas eu não sei, essa sexta-feira vai na taça de sábado. A Natasha sabe, quando ela descer, porque ela guarda certinho, ela marca lá, entendeu? Eu já ganhei esse casal assim. Glória, quanto mais melhor, você pode ser mesmo. Mas ela sabe, ela até comentou comigo um dia desse lá, eu não sei se é o último, não sei, ou é o penúltimo ou é o último, hoje, entendeu? Pelas famílias, pelas nações. Glória a Deus. É verdade. Eu estou para ir aí lá no monte, e quando eu for lá eu vou estar orando a Deus, porque eu estou para começar um novo jejum. Um novo jejum, não, um novo propósito aqui na igreja, que é a campanha do voto de Jacó, pela prosperidade, entendeu? Então Jacó, ele teve uma época da vida dele que ele não tinha nada, nem o que comer ele não tinha. Ele dormia e botava a cabeça em cima da pedra, coisa séria. E aí ele fez um voto com Deus. Ele falou: Senhor, eu estou fazendo um voto com o Senhor. Tudo que eu tiver, se eu der, certamente eu te darei o dízimo. E esse voto que ele fez mudou a vida de Jacó. O Jacó voltou, ele prosperou tanto. Quando ele voltou para a terra dele, não tinha como ele, irmão, ficar perto, porque era tanto rebanho e tanta coisa que não tinha onde botar, de tanto que o homem prosperou. Com esse voto que ele fez com Deus. Então, estou para fazer uma campanha agora do voto de Jacó. Entendeu? A pessoa que dizima, você já pode fazer o voto com Deus. Agora, se você não dizima, é um desafio que você vai fazer. Entendeu? É um desafio que você vai fazer com Deus. Você vai dizimar durante um tempo e você vai ver que a tua vida vai mudar. Entendeu? Tem gente que a gente fala, a pessoa não acredita, né? Faz o voto e depois você me conta o que aconteceu. Mas isso aí eu vou no monte. Depois que eu entro aqui no monte, e tem que ser uma coisa mais aprofundada com Deus. Eu vou no monte fazer esse propósito com Deus. E os envelopes do dízimo, esse propósito vai ser o voto de Jacó. Vou mandar fazer outros envelopes diferentes daquele ali. É um propósito que a gente vai fazer
fazer com Deus durante um tempo. Quanto tempo? Não sei. Lá em cima do monte que Deus vai falar comigo. Ele já botou no meu coração. Agora ele vai falar comigo. E aí, esses envelopes também do voto de Jacó, também é uma coisa que eu vou levar, vou me comprometer de entregar lá. Vou ter que ir lá entregar as mãos e vou fazer esse voto. Quando a gente fizer esse voto, esses envelopes do dízimo, esses daí do dízimo da oferta, eles são levados ao monte, apresentados a Deus, né? Mas aí é o pastor que não, o nosso pastor que leva os envelopes, os coraçãozinhos, entendeu? Mas o de Jacó, como vai ser um propósito separado, eu vou me comprometer, Deus mesmo está levando lá, que é para você mudar a sua prosperidade. Tem coisas que a gente não anda, que a gente tem que mexer. Os camarões, Jacó estava ali, não tinha comida, não tinha nada, mas ele também tomou uma atitude, ele fez um voto. Não, vou fazer um voto com Deus, tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Ele se mexeu, ele fica parado ali, não, aí não acontece nada. Já viu aqueles times que estavam jogando, não sai do gol? Aí o cara começa a mexer, e tira aquele lá que está muito mole, aquele lá. Aí bota o outro no lugar dele, entendeu? Vai mexendo para melhorar. Assim somos nós, esse negócio tem que mudar. Então eu vou fazer o próximo propósito que eu estou para fazer aí, prosperidade. Esse voto de Jacó, se você já é dizimista, Deus vai prover lá na sua vida. Comida você já tem, glória a Deus, mas não é isso. Deus vai prover aquela obrazinha da tua casa que está parada, as coisas tem que ter nada. Daqui a pouco você vai embora e vem buscar, a casa não ficou pronta. Você está entendendo? Sim ou não? Aí não. Então ele vai fazer esse voto. Senhor, graças a Deus, obrigado pelo papai, isso que o Senhor já me deu. Eu quero realizar aquele sonho meu, comprar aquela casa, fazer a obra na casa, eu quero, entendeu? Comprar um carrinho, sei lá, bicicleta elétrica. Então, se tiver vontade de comprar. Então, esse voto vai ser para as coisas andarem financeiramente. É esse o próximo propósito que Deus botou no meu coração, que, aliás, ele já botou um tempinho no meu coração. Só tem que executar. Em nome de Jesus, eu vou lá no monte, qualquer hora dessa, vocês não virem na transmissão, vou estar lá em cima. Você vai ver eu lá fazer esse propósito com Deus. Eu vou mandar fazer os envelopes. Mas voto com Deus é coisa séria, irmão. Não vai fazer o voto depois, não pude, eu não pude dar o dízimo, mas não, você tem que fazer um voto sério com Deus. Dízimo é 10%, é um voto de Jacó, isso é um voto de prosperidade, entendeu? Isso é um desafio que você vai fazer com Deus, para você ver se você vai prosperar ou não vai. Se você fizer, você vai ter milagre para contar, entendeu? Não vou fazer não, aí o problema é seu, você está perdendo a bênção. Deus está usando o pastor, você está perdendo a bênção, fazer o quê? A gente não vai forçar, né? Se eu fosse você, começar a se preparar para fazer, porque vai ser coisa grande que vai acontecer. Vai ter testemunho. E uma vez eu fiz um propósito com Deus lá no monte. Eu não sei quem é que participou desse propósito aqui. Foi um óleo que eu consagrei, que é para as coisas andar. Falei, gente, você vai ungir lá o negócio da obra que não anda, aquele móvel que você quer trocar dentro de casa, sabe? Aquele sonho tão tempão que aquilo está travado, não acontece. Irmão, eu fui lá em cima do monte, consagrei aquele óleo, eu trouxe. O pessoal creu, né? Fez o propósito. Uma que foi abençoada foi a Natasha. Lembra, Natasha? O negócio que ela tanto queria, que era um sonho da vida dela, que ela já está orando há anos, né? Oi? Não é? Aí ela trouxe um óleo e tal, fez o propósito na mesma semana, no mesmo dia. A Natasha ganhou a benção dela. Era uma coisa que ela queria muito e caro. Mas ela não estava com tudo, mas Deus deu para ela novinho. A outra também foi a Luzia. A Luzia falou, pastora, ela contou esse testemunho aqui. Eu fui lá, ungi minha cama, porque agora eu posso falar, minha cama estava escorada com tijolo, toda quebrada. Aí tinha tijolo assim embaixo. E aí a senhora falou para me ungir lá, porque eu queria que Deus trocasse. Eu
peguei um dia minha cama. Aí, só, mas eu sim sentava no bolso, como é que eu vou trocar minha cama? Mas eu ungi, a senhora falou, não, um dia a pastora falou, em nome de Jesus vai ter uma cama nova. Aí ela disse que foi, não sei se foi na lotérica, sei lá. E aí, não sei onde que ela foi, que ela foi tirar um dinheiro, não sei se foi, acho que era R$ 50 que ela recebia por mês, não sei o que lá que ela falou lá. Aí ela disse assim, que a mulher virou para ela e falou assim, a senhora tem um dinheiro aqui, guardado aqui, a senhora vai querer sacar? Aí ela, dinheiro guardado? Que dinheiro é esse? Não, a senhora não tem não, eu vi aí puxou. Aí ela trouxe um bônus lá, de um negócio dela que ela tinha direito, ela não sabia. Ah, que isso? Quanto que tem? Tanto? Caraca, era um dinheirinho alto, um dinheirinho bom. Aí ela, minha cama. Ela lembrou logo, ela falou, caraca, nem que a pastora orou, minha cama. Não, eu quero sacar sim. Aí, pessoal, ela tirou o dinheiro, ela falou, pastor, fui na loja, comprei uma cama nova, do jeito que eu queria, estava a cama lá. Troquei minha cama, ainda pude ajudar um pouquinho minhas filhas lá, ainda trouxe uma oferta para a casa de Deus, ainda sobrou dinheiro. E ela disse que ela já estava há muito tempo para trocar aquela cama. Foi um propósito que eu fiz no monte. Glória a Deus. Outro propósito que eu fiz lá no monte. Uma vez eu fiz um propósito aí da pessoa ser batida com o Espírito Santo, pegou com o Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz lá esse propósito, trouxe um óleo ungido. E aí, pessoal, mas como que o pessoal foi renovado com o Espírito Santo? E também a Luzia, ela falou assim, pastor, eu só falei língua uma vez quando eu era nova. Eu fui batizada, depois disso nunca mais eu falei língua, fiquei na igreja há anos. Eu queria fazer esse propósito, porque eu fiquei pensando, se eu fui batizada, por que eu não falei língua? Nunca mais falei, só daquela vez. Aí ela veio aqui participar do propósito, não vamos falar não. Ela acha que eu não deve sentir uma falta de falar em língua. Como que essa mulher falar em língua toda vez? Pastor, eu fui renovado. Então os propósitos que a gente vai lá fazer é forte. Se você crer e fizer, vai dar certo. Então a mesma coisa é isso, só que eu até hoje, eu já levei os envelopes de oferta de Natal e Ano Novo do monte, que a gente sempre faz aqui, mas eu ainda não fiz um propósito aqui na igreja pela prosperidade, igual esse que eu vou fazer. Esse é a primeira vez que eu vou fazer. E eu creio que vai ser forte, é um desafio. É você que já é dizimista, que para as coisas andar. Você já está bem, você está comendo, mas é outras coisas que tem que desgarrar da sua vida. E você que não é dizimista, você vai fazer um desafio com Deus. Você vai pegar esse envelope, eu vou dizimar pelo tempo da campanha. E você vai ver se Deus não vai abrir as portas. Agora, quando acabar a campanha, se você gostou do que você experimentou, aí você vai continuar. Não, se você não gostou, não é seu. Mas lá você vai gostar. Glória a Deus. Lá no Deuteronômio 28, ele está falando assim, vamos lá. Tem muita gente que fala sobre dízimo sem nunca ter experimentado. Como é que você vai dizer que a pimenta arde se você nunca comeu pimenta? Tem gente que, esse negócio de dízimo é bobeira. Você já dizimou? Não, como é que você sabe se é bobeira ou se não é bobeira? Você tem que fazer para saber. Tem que experimentar. Se você experimentar, tem gente que não gosta. Não gosto disso não, isso é horrível e tal. Aí você come, caraca, que delícia, entendeu? E a pessoa fala sem saber, gente. Ela não experimentou. Igual eu ouvia falar negócio de tapioca. É tapioca? É tapioca, não é? Aquele negócio que está na frigideira. E eu falava assim, isso vai ser horrível. E aí eu ouvi os outros falando, quer tapioca? Não. Um dia, lá na igreja, as irmãs, acho que foi até a Maria Lessi, eu não sei se foi a Maria Lessi, não, foi a pastora
pastora Zilpa. A pastora Zilpa estava fazendo tapioca. Tem uma cozinha lá. E aí a Giana pegou a tapioca e estava comendo. Ela, pastora, a senhora aceita um pedacinho? Eu falei, gente, te falo a verdade, eu nunca comi tapioca. A senhora nunca comeu tapioca? Não. Experimenta mais só um pedacinho. Ela tirou um pedacinho da dela e deu. Gente, que coisa gostosa. Eu comi. Gente, isso é bom, Diana. E aí, até que a pastora de pão. Aí eu peguei de lá pra cá, eu passei a gostar de tapioca. Não, eu já comi uma vez salgada, né? Tem a salgada também, mas essa que a Giana me deu era de leite moço com polpa. A pastora com aqueles polvo ralado assim, eu colocar o leite moço. Ah, hoje eu gosto de tapioca. Quer dizer, eu achava que eu podia gostar, mas eu não experimentei. Entendeu? A mesma coisa é o dizimar. Tem muita gente que fala, isso é coisa de pastor. Isso aí é conversa fiada, mas a pessoa nunca experimentou fazer isso. Por isso que vai ter esse voto de Jacó, é para você, é um desafio que você vai estar fazendo com Deus. Porque ele falou, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela do céu e nos derramar sobre nós uma bênção tal. Entendeu? Mas se você fizer experimentar e não gostar, tudo bem, mas eu duvido se você não vai gostar, porque você vai alcançar seus objetivos, em nome de Jesus. Glória a Deus, as portas vai se abrir. Então eu estou para ir lá no monte fazer esse voto de Jacó. Você vai levar o envelope e você vai estar colocando o seu dízimo nele. O voto de Jacó é o voto de dízimo que ele fez. Ele falou, Senhor, se tu me deres pão para comer, tu me deres veste para vestir, tu me guardar por esse caminho que eu vou, certamente o Senhor será meu Deus. E de tudo que eu ganhar, se o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele não tinha nada. Pensa uma pessoa na miséria, nem roupa ele não tinha comida, não tinha nada. Meu irmão, o cara voltou cheio de muita prosperidade, não tinha nem onde ele botar o rebanho dele. Cada vez crescia mais, cada vez crescia mais. E quando eu vou fazer esse voto, esse propósito, aí eu vou ler essa passagem de Jacó para você antes, que é para você entender também o que você está fazendo. Não adianta você querer fazer, você não sabe nem o que está fazendo. Por que você está fazendo, não adianta, entendeu? Você tem que saber. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá? Deuteronômio 28, isso aqui é outra coisa, eu vou já para depois, tá? Aí está falando aqui, as bênçãos, a última, as bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim, não é isso? Ele está falando aqui, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, pastor, como que eu ouço a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus pelo seu pastor, pela sua pastora. Porque não é isso que Deus falou? Ele mesmo disse lá no livro de Mateus, né? Ele falou assim, calma aí, naquela pedir que você ouça a voz de Deus aqui. Ele disse assim, não sois vós que falarais, mas é o Espírito do Pai que faz o que, pessoal? Que fala em vós. Então, Jesus, ele fala através do porta-voz, do instrumento dele. Glória a Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? Quando eu ouço a palavra que meu pastor está pregando, que a minha pastora está pregando, glória a Deus. Eu ouvi, vim lá de cima, cheguei aqui na igreja ouvindo a voz de Deus. Poxa, que legal, eu veio falando com a senhora, porque eu ouvindo a palavra que o meu pastor estava pregando, sim ou não? Eu estava ouvindo, mas ele não é Deus, mas é o instrumento de Deus, o porta-voz, o meio a qual Deus se comunica comigo. Entendeu? É por ali que ele fala comigo, através daquele instrumento dele. Então a mesma coisa é você. Deus fala com você através do seu pastor, da sua pastora. Através da palavra.
tem nada a ver com Jesus. Esse negócio de, Deus mandou te dizer que tua bênção está chegando. Glória a Deus, se você orou, está buscando a Deus, vai chegar mesmo. Mas você tem que ver quem é que você está ouvindo. Pastora, mas a pessoa falou certinho o que estava acontecendo na minha casa. O diabo sabe o que está acontecendo na tua casa. Você acha que ele não sabe? A Bíblia fala sobre uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Pastor, me explica isso aí. O demônio usava ela para ficar adivinhando a vida dos outros. A pessoa acreditava, ou é Deus mesmo, não era. Era um espírito de adivinhação. Estão entendendo? Sim ou não? Tem que ter cuidado. Se você falar outra coisa, é quando você está buscando a Deus. Presta atenção, você está buscando a Deus. Você estava lá, antes de você começar a buscar a Deus, você estava no fundo do poço. As coisas para você estavam péssimas. Aí você começa a buscar a Deus, as coisas começam a melhorar. Aí isso aí que acontece, daqui a pouco que vem de gente te convidar, não vou lá para a minha igreja, porque lá é melhor do que. Olha, se você for lá, você tem que ter cuidado com isso. Por que não foram lá te evangelizar, chamar você quando você estava na pior? É quando você está melhorando que o demônio vai lá tentar tirar você de onde você está bem. E outra coisa, se você falou para a pessoa, eu sou da igreja já, eu já tenho minha igreja, já tenho meu pastor, a pessoa continua insistindo, essa pessoa também não está bem não. Porque se você já está com Deus, você não precisa ser evangelizado, porque evangelizar a pessoa que está lá no tráfico, na prostituição, a pessoa que está perdida lá no mundo, você já não está com Deus? Então, sabia que é pecado você tentar arrancar a pessoa da igreja? Eu não faço isso. Eu oro com pessoas que são de outras igrejas, me pede oração, mas a pessoa está bem lá também tem a palavra. Então não tenta arrancar a pessoa de lá para cá, ela já está com Deus, deixa ela quieta. Eu só vou orando por ela, sim ou não? Não, porque tem que ficar na minha igreja. Não, por quê? Se Deus também está lá. Sim ou não? Então cuidado com isso, essa pessoa que faz isso, também ela não está bem. Ela sabe que você está bem, que você já tem sua igreja, já tem seu pastor, está tentando arrancar você de lá de qualquer maneira. Mas por quê? Se você já está bem com Deus. Sim ou não? Você está entendendo? Eu, quando estava lá no mundo bebendo, não aparecia ninguém lá a me ajudar. Vamos lá na igreja, eu não mudar essa história, ninguém. Mas quando eu fui lá para o pastor Mota, que eu fui liberta da bebida, das drogas, do cigarro, começou um montão de gente querendo me arrancar de lá. Não vou para a minha igreja, que a minha é melhor, que a minha é maior, mas foi lá que eu fui liberta do pastor Mota. Porque na verdade, pessoal, eu não estou preocupado com o tamanho da igreja, nem com o conforto dentro da igreja, porque eu não vou morar dentro da igreja, eu vou lá só para ouvir a palavra. Eu estou preocupada se a palavra que é pregada ali vai mudar a minha vida. É isso que eu estou preocupada. Sim ou não? É melhor adiantar para uma igreja grande, continuar bebendo, continuar fumando, continuar cheirando. Não é isso não, gente. O que liberta a pessoa é a palavra, não é a igreja. Não é a aparência do pastor, não, mas aquele pastor ali, ele fala mais bonito, a roupa dele mais bonita, também não é isso que vai te libertar, não. Que vai te libertar é a palavra de Deus. A pessoa pode ser muito bonita, muito culto, pode falar vários idiomas, mas se ela não tiver verbo, que é a palavra, esquece. Ela só fala bonito, mas não vai mudar nada na sua vida. Aí você tem um probleminha aí, está amarrado com Jesus de saúde, alguma coisa, cadê a unção naquela pessoa para te olhar, para se segurar? Você vê ali a vida da senhorinha ali, né? Como que é? Maria, né? Maria também. Graças a Deus está bem. Mas aí é muito são você fazer essa obra. Cadê? A dona, como é que é? A outra lá também, como é que é o nome dela? Essa vizinha lá? A Isabel, né? Então, essas coisas assim, as pessoas
acontece essas coisas na vida da pessoa porque o pastor e a pastora não ungido de Deus, é uma unção, porque não é ele que cura. Você assim não sai curando. Não é assim não, gente. É Deus que cura através da unção que ele já deu àquele pastor, aquela pastora. Lembra quando ele chamou Moisés? O que Deus deu para Moisés? Vamos ver se vocês entendem um pouquinho da Bíblia. O que Deus deu para Moisés? A primeira coisa que Deus deu para Moisés, mas não ninguém estava ouvindo dele. Hã? Ixi, ninguém sabe não, né? Pode falar, não estou ouvindo não. A primeira coisa que Deus deu a Moisés foi poder. Moisés, enfia a mão dentro da bolsa. Ele enfiou, tira a mão dele, está toda a minha prova. Meu Deus! Então enfia de novo, ele enfiou, quando tirou a mão, primeira coisa que Deus deu foi poder, porque como é que você vai dirigir uma igreja que está com demônios? Esse é demônio, espírito da morte, espírito do suicídio, tem gente que às vezes chega na igreja querendo se matar, coisa assim, espírito de loucura, igual a Marisa foi liberta. Coisa que você vai lidar com esses espíritos se você não tem autoridade. Só tem, ó, palavra. Até se bobear, até o pastor uma hora vai apanhar, irmão. Se manifestar um demônio, porque ele não manifestou, se manifestar um demônio bravo ali, até o pastor ele vai botar para correr, coisa séria. Você está entendendo? Então isso é uma unção, um poder. Aí a pessoa fica lá, não, você tem que sair daqui, tem que ir para o lugar X. Aí tu chega lá, cadê a unção? Entendeu? Todo mundo pula, todo mundo briga, daqui a pouco dá um problema, aí você precisa de uma oração, você não vai. Tem unção para te ajudar. Não é que é só aqui que tem, não, pessoal. Não é isso, não, tá? Tem muitas igrejas espalhadas aí no mundo que tem poder de Deus, mas não é todas, não. Às vezes a pessoa fala, mas Deus está em todo lugar. Não. Como assim, não? Jesus, ele é o quê? Verbo. Eu abri a Bíblia aqui e estou pregando a palavra para você. Eu estou pregando Jesus. Jesus está aqui, porque tem palavra aqui. Aí você vem aqui e não abre nem a Bíblia. Não, porque eu não sei o quê, porque eu não sei como. Jesus não está aqui, porque Jesus está fechado aqui. Aqui, Jesus. Jesus passou longe. Jesus não está aqui. Você está entendendo? Jesus está onde tem, ó. Palavra. Abriu a escritura para ser pregado. Aí Jesus está no seu lugar. Você tem que vigiar isso. Tem lugar que Jesus nem entra, nem pode entrar. Igual a história que o pastor falou do louvor que tem. Não sei se você já viu esse louvor. Você já ouviu o louvor do Zé Roceiro? Não? Não, gente? Não, aí é porque ele não é o nome, é o nome do louvor. O nome do cara, você que é Zé Roceiro. Entendeu? Não, eu não sei se o nome dele é esse, mas a música fala de um roceiro. Que um homem ele veio lá da roça, aí ele chegou na cidade grande, ele ficou maravilhado. Aí ele passou lá num lugar assim, e aí viu aquelas lixeirinhas na rua de botar lixo, e olha, tem isso aí, uns ônibus, e o cara ficou fascinado. Ele não estava acostumado dessas coisas de shopping, ficou deslumbrado. Aí lá na roça, ele frequentava uma igrejinha pequenininha. Já viu aquelas igrejinhas de palha? Parece que como é que é o nome daquilo ali, não é de palha, que é feito de barro, de estudo, é isso aí. Aquelas igrejinhas de estudo, aquele banquinho de madeira. Daqui a pouco ele passou perto de uma igreja. Caraca, a igreja, linda igreja. As portas da igreja tudo de vidro. E ele olhou lá para dentro com as cadeiras tudo postoadas assim. Olha essa igreja. Ficou maravilhado. Não estava acostumado com isso. Aí, não, eu vou ser membro dessa igreja. Aí, todo feliz, entrou na igreja. Com a calça toda dobrada, entendeu? Chinelo, sandália toda enfunhenhada, chapéu de palha. E assim que ele chegou lá, o cara já olhou para ele assim, cima e baixo, baixou. Não, estou aqui para saber como é que eu faço para ser membro dessa igreja. Aí o pastor olhou para ele, cima e baixo, olhou. Mas
Você tem que ir para casa e orar a Deus direitinho para ver se é aqui mesmo que você tem que ficar, tal, entendeu? Viu? Olha você, pé de chinelo, não, vai para casa, olha direitinho, para ver se é aqui mesmo, tal, né? Aí ele saiu da igreja meio desapontado, né? Não foi muito bem recebido lá. Aí saiu. E aí passou um tempo. Aí quando foi um dia, ele encontrou com esse pastor. E aí, tudo bem, aí tá. Aí o pastor virou para ele e falou assim, e aí? Orou a Deus para ver se era massa, não era? Aí eu orei. E ele disse o quê? Ele falou que não é ali meu lugar não. Que não é para eu ir para lá não. Ele falou, não vai lá, não vai para lá, não, que lá não é o seu lugar, não, que lá nem eu posso entrar. Lá nem eu posso entrar. Gente, a coisa é séria. Então você tem que ver se o negócio é de Deus, se não é de Deus, você tem que ter cuidado. Tem gente que confunde evangelho com riqueza. Muito rica a pessoa é, tem muito patrimônio, mas Jesus, ele veio, né? E ele disse assim, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus, ele prometeu cuidar de você, não deixar faltar nada com você. Bom dia, Marisa, paz, Senhor. Ele prometeu não deixar faltar nada para você, mas ele não está falando isso. Você está entendendo? Deus quer que você prospere, mas que você tenha saúde, que você tenha paz, que a sua família seja liberta, que a sua família seja salva. Você está entendendo? Sim ou não? É isso, o evangelho, pessoal, não sou gospel, não. Isso é uma coisa séria. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que buscar a Deus para salvar a família. Amém? Então você tem que ter cuidado, porque você veio para a igreja, preste atenção, você tem que lembrar como que você veio para a igreja. Pastor, eu cheguei na igreja, eu estava mal, hoje eu estou liberta. É pecado, é até um pecado você abandonar a sua igreja e ir para outra igreja, sabia disso? Vamos deixar aqui rapidinho, vamos lá no livro de Hebreus. Você está fazendo péssima coisa. Igual eu fui liberta lá no Pastor Mota. Aí depois, não, o Pastor Mota é muito longe. Eu vou numa igreja, aqui tem várias igrejas aqui perto. Aonde que fica o Pastor Mota? Lá na Luz de Dentro. Para mim ir para lá é 2 ônibus, sabia disso? Seria 2 passagens minhas, 2 da Natasha, 2 da Yaki. Aí, como são 3 passagens, eu vou de Uber, que fica mais barato. Não, pastor, não vai não, você vai fazer lá ficar gastando, por que você não vai nessa aqui ou naquela ali? Eu não estou desfazendo das igrejas que tem aqui perto. Mas eu fui batizada, sou membro da igreja lá no Pastor Mota. E outra coisa, foi lá que Jesus me libertou. Foi lá que eu fui curada, foi lá que eu fui liberta. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então é lá que eu tenho que continuar. Então, às vezes, tem coisa que dá errado, a vida da pessoa está de cabeça para baixo, que a pessoa abandona a congregação dela e vai para outro lugar. Mas não foi lá que você foi liberto. Foi lá que você foi curado. Não foi lá que Deus fez a obra na sua vida. Você tem... Gente, é como dizem aí no mundo, né? Time que está ganhando, o que faz? Não se mexe. Foi ali que você foi liberto, foi ali que você foi curado. Ali que Deus operou na sua vida, fica quietinho ali, pessoal. Não, vamos para o Getúlio, que é mais perto, irmão. Se a sua bênção, preste bem atenção, se a sua bênção está na mão daquele pastor que Deus te levou para lá, você pode rodar tudo quanto é igreja do mundo, que você não vai ser abençoado. E se a sua bênção estiver na mão daquele pastor, não adianta você procurar em outro lugar. Escuta que eu estou te falando da experiência de Deus, porque ainda tem isso também. Porque a palavra de Deus fala sobre as dracmas. Cada pastor tem a sua dracma. Se você for uma dracma daqui, você pode rodar em tudo quanto é igreja, você só vai ser abençoado ali. A coisa é séria, não é assim de qualquer maneira. Não, qualquer igreja está bom, Deus está em qualquer lugar, não
funciona assim, gente. Se você tem um chamado de Deus nesse ministério, a sua bênção está aqui. Você pode rodar de qualquer hora que você não vai conseguir. A única coisa que vai acontecer é você atrasar suas bênçãos, igual aconteceu comigo. Fui lá no Pastor Mota, então lá eu fui liberta da bebida, fui liberta das drogas. Aí sabe o que eu fiz? Depois eu saí de lá, fui para uma outra igreja. Ah não, isso aqui é mais perto de casa, mas não sei o quê. Fiquei 1 ano nessa outra igreja. E aí, não aconteceu nada. Muito pelo contrário, que estava dando certo, começou a dar tudo errado. Porque o meu marido, lá no Pastor Mota, ele já estava sendo liberto das drogas. E quando eu saí lá do Pastor Mota e fui para essa igreja, Samuel voltou a usar droga tudo de novo. A gente se separou, começou a dar tudo errado. Pastor, mas por que a igreja não prestava? Irmão, a igreja podia até prestar, mas não era ali que Deus me queria. O propósito de Deus na minha vida não era ali, era lá no Pastor Mota. Aí, sabe como é que eu percebi isso? De vez em quando eu ia lá no Pastor Mota fazer uma visita. Toda vez que eu ia lá para visitar, eu era abençoada. Eu recebi uma bênção, né? Aí eu saía e parava. Poxa. Aí teve uma hora que eu entendi. Eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, hoje eu vou lá no Pastor Mota. Senhor, você vai fazer o seguinte, se é de Deus, porque eu estou achando, eu comecei a entender que era de Deus eu ficar lá. Se é de Deus eu ficar lá, o Senhor vai usar lá o pastor para falar comigo, minha bênção assim, que eu tinha uma bênção que estava atrasada, vai acontecer. E fui. Irmão, foi dito e feito. Deus usou lá o pastor que vai lá certinho que eu estava precisando. Pareceu, se amanhã, eu orando assim na frente da igreja, o pastor estava aqui, eu lá e eu orando. Se amanhã essa minha bênção X acontecer, eu vou entender que o Senhor quer que eu fique aqui, eu não vou sair mais daqui, eu vou voltar e não sair mais. Outro dia minha bênção aconteceu, eu estava esperando. Aí eu cheguei perto do pastor, da pastora da igreja que eu estava. Falei, vocês são muito legal, obrigada por mas eu vou voltar para a igreja onde eu estava antes. E voltei. E nunca eu não saí lá do pastor. E se a sua bênção estiver na mão daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, não adianta você rodar por isso, você vai ficar perdendo tempo. Eu perdi 1 ano. Assim que eu voltei, já começou tudo a andar de novo. E já fui logo batizado no Espírito Santo, as coisas começaram a mudar tudo de novo. Quer dizer, Deus só estava esperando eu voltar. Você entendeu? Então não é assim não, você tem um lugar certo que Deus escolheu para você congregar. Se você sai dali e vai para outro lugar, você vai ficar voltando aí e não vai acontecer nada. Você entendeu? Sim ou não? Hã? Vai dizer que lá onde Naamã morava não tinha profeta. Tu acha que é só aqui no Rio de Janeiro, só aqui em Belfor Roxo que tem pastor? Hã? Porque profeta é como se fosse um pastor. Tu não acha que tem pastor espalhado em tudo quanto é lugar? Mas o que a menina falou para a mulher do Naamã? Oxalá, se meu céu tivesse, se meu Senhor tivesse em Israel, porque lá tem um profeta que pode restaurar ele. Lá em Israel, não é aqui. E o Naamã partiu para lá. Hã? Tinha que ser aquele profeta, a bênção dele estava com aquele profeta. Sim ou não? Hã? Não adiantava ele ficar procurando os profetas lá de onde ele estava. Nem o rio lá, se ele mergulhasse, não ia funcionar. Tinha que ser aquele rio lá que Deus escolheu. E aí? Foi lá que deu jeito para ele. Então você tem que ver aonde que Deus operou na sua vida. Como que você chegou naquela igreja ali? Pastor, eu cheguei mal, não estava legal. Deus operou, Deus curou, Deus libertou você? Foi. Então é ali que você tem que continuar, gente. Para você continuar sendo abençoado. Sim ou não? Hã? É mais ou menos assim. Se a sua bênção está tá ali naquele lugar onde você foi abençoado, não adianta você tentar ir pegar ela em outro lugar, como o meu pastor costuma pregar, né? Se eu recebo no banco, na Caixa Econômica, não adianta eu ir no Banco Itaú.
Eu estou lá na fila do Banco Itaú. O que você está fazendo que eu venho receber? A mulher vai olhar, isso aqui é da caixa. Estou fazendo aquilo aí, eu tenho que fazer isso. Eu fui pegar eu peguei um cartão meu, eu não lembro de que banco que foi. E fui ali naquele caixa ali do Itaú e estou tentando tirar o dinheiro. E o negócio não aceitava de jeito nenhum, ainda engasgou meu cartão lá. Meu Deus. Aí depois a pessoa falou para mim, não senhora, aqui é só do Itaú. A senhora tem que ir no caixa eletrônico. Entendeu? Estava recebendo no banco, o outro cara, não saiu nada, engasgou meu cartão. Sabe por quê? Eu não tenho vínculo com aquele banco. O dinheiro meu não está guardado naquele banco, então não vai sair, não vou me dar nada, não tem nada lá para receber. Sim ou não? Hã? A mesma coisa, às vezes você foi chamado, naquele lugar, foi ali que Deus libertou você, foi ali que Deus agiu na sua vida. Você saiu daí e está procurando família em outro lugar, você não vai receber. Sim ou não? Você não faz parte daquele lugar, você faz parte do banco X, então é ali que você vai receber. Você está entendendo? Assim é a igreja. Se é a tua bênção está aqui, por exemplo, você vai ficar rodando, você não vai ser abençoado. Ah, mas é muito longe, não, mas foi um lugar que Deus escolheu para te abençoar. E aí? É melhor ir longe, igual o Naamã, que ele foi longe, foi curado da lepra, do que ficar ali perto leproso totalmente. Você está entendendo? Sim ou não? É igual eu saio daqui para lá para Pastor Mota, porque eu congrego lá. Hã? Eu não posso chegar, vou tomar Santa Ceia por aqui, né? Que é mais perto. É errado isso. Hã? Sim ou não? Eu congrego no lugar, o meu pastor é o pastor Francisco Mota da Silva. Tem gente que está sofrendo porque não tem pastor certo. Vai para uma igreja, o Chiquinho agora é meu pastor. O Getúlio é meu pastor. Não, mas você tem o seu pastor, que é aquele lugar onde você foi abençoado. Aquele homem, aquela mulher que fala com você, ali que Deus está operando na sua vida. Tanto é que você observa só. Às vezes você tem um problema na sua vida, você vai lá, fala com aquele pastor, ora aquela coisa toda, o negócio resolve. Às vezes você vai ligar para outra pessoa e não acontece nada. Aquela pessoa não é seu pastor, não é seu pastor, você está jogando no alvo. Responsável pela sua vida é aquele homem, aquela mulher. Então, se ele orar, vai acontecer. Por quê? Porque Deus já deu uma autoridade àquela pessoa para tomar conta da sua vida, espiritualmente falando. Mas se você for para outra pessoa não é que foi chamada para tomar conta de você. E aí? A Dona Maria, ela veio para cá, para aqui com a gente, né? Aí veio e tal, estava com os probleminhas de saúde. Jesus curou, né, Dona Maria? Ela veio e está aqui com a gente. Aí a Dona Maria falou assim, pastor, eu vou ficar aqui, né? Agora, isso aqui é minha família, minha igreja. A partir do momento que ela veio para cá, que ela falou que ia ficar aqui, e Deus me deu a Dona Maria, como vocês aí, me deu ela como para me tomar conta da alma dela, porque agora ela faz parte desse ministério. Te dar um exemplo. Aí um tempinho atrás aí, Dona Maria me ligou lá no hospital, estava passando muito mal, não foi? Vai dar pressão. E Dona Maria me ligou de lá, que ela disse que nada baixava a pressão dela, o negócio estava sério, estavam querendo internar ela lá, ela passando mal, aquela coisa toda. E aí, pelo telefone, eu fiz uma oração por ela, e eu repreendi aquele mal lá da vida da Dona Maria, exigi que saísse da vida dela. Mas por que eu exigi que aquele mal saísse? Porque agora a Dona Maria faz parte desse ministério. Eu agora sou responsável pela vida, pela alma dele, espiritualmente falando. Jesus me deu um poder para tomar conta das ovelhas. E se eu mandar ele sair, o nome de Jesus exigiu a saída do mal, ele tem que sair. Porque para isso Deus me deu um cajadinho, entendeu? Igual foi lá com Moisés. Para isso Deus me deu poder e autoridade para tomar conta das ovelhas. E agora
agora, quando era uma responsabilidade espiritualmente falando minha, de orar por ela, repreender o mal, e eu mandei que ele trouxe um marido e sair da vida dela com Jesus. E aí eu até falei para ela, Dona Maria, em nome de Jesus, a senhora vai para cá, se ela for para cá, a senhora me liga. Eles estavam para internar ela lá. E a Dona Maria disse que a pressão dela voltou normal, daqui a pouco Dona Maria me ligou dizendo que estava chegando em casa, não é, Dona Maria? Mas por quê? Agora ela faz parte daqui. Eu tenho essa unção para tomar conta. Se Deus trouxe para mim tomar conta, Ele já me deu essa unção para tomar conta. Expulsar o demônio, mandar sair. Se um de vocês aí tiver diabo que estiver infartando vocês aí, eu sei a autoridade que Deus me deu para mandar isso sair da vida de vocês. Porque Jesus me deu essa autoridade para tomar conta das ovelhas dele. Não é porque eu seja melhor que ninguém, não, porque eu tenho que ter para tomar conta de vocês. O diabo não quer destruir ninguém. Você está entendendo? Para que serve o pastor? Para guiar as ovelhas e livrar elas de quem? Do lobo, entendeu? Ele tem um cajado, para tomar conta da sim ou não? Então, ele está aqui, ele tem uma unção para livrar a pessoa. Mas talvez, eu não estou julgando não, mas talvez se Dona Maria tivesse ligado, não é que eu seja melhor do que ninguém não, para outro pastor, talvez eu não teria o meu resultado, porque eu que sou pastora dessa, está entendendo, sim ou não? A unção para tomar conta da vida dela está comigo. Talvez eu teria o meu resultado. Você está entendendo? Então ela ligou para a pessoa certa. É igual eu estou aqui, estou com problema, não é que você pecado, você pedir oração. Você pode pedir oração a outros pastores, outras pessoas, né? Não é pecado você fazer isso, não. Quanto mais a pessoa orando, melhor. Né? Só que você pede a tudo quanto é pastor, menos o seu pastor e seu pastor. Tá? Se você soubesse a unção que o seu pastor tem para orar por você, você não faria isso. Deus já deu certinho a medida do poder da unção. Deus, quando mandou Moisés lá libertar o povo, Deus deu certinho o poder a ele para cuidar daquele povo. Você está entendendo? Moisés orava, caía maná do céu. Moisés orava, botava água da rocha. Moisés orava, para o vermelho sair. Porque ele recebeu essa unção para cuidar do povo, para apacentar a igreja. Você está entendendo? Então é isso que eu estou falando. Se você foi abençoado em determinado lugar, você é membro daquela igreja, você está procurando saber se outra igreja, você não vai conseguir. Daqui a pouco está tudo engasgado, sua vida de cabeça para baixo, a família de cabeça para baixo, você está indo em lugar errado. Entendeu? Sim ou não? Olha o que ele está falando lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, olha, mãe, Deus abençoe, bom dia, te amo, paz. Gente, fica firme com Deus, não abandona a sua congregação. No lugar onde Deus te criou, no lugar onde Deus te abençoou, não vira exposta para aquela porta que Deus abriu para você ser abençoado. É ali que você vai ser abençoado. Mas por que você tem que ser sério com Deus, irmão? Você não pode começar uma coisa e acabar no meio do caminho. Você já pensou se você está precisando morar numa casa? Aí você constrói metade da casa e não constrói o resto. Como é que você vai morar nela? Assim, a metade da parede está construída, mas sem teto, sem nada. Como é que você vai morar lá? Mas se você morar lá, você tem que fazer o quê? Terminar de construir a casa. E aí essa pessoa vem para a igreja e começa uma campanha para o meio do caminho. Entendeu? Não toma Santa Ceia, que é um compromisso. Todo cristão tem que tomar Santa Ceia. Você foi batizado? Foi. Você tem que ter comunhão com Deus. Só tem uma maneira que você não pode deixar de tomar Santa Ceia. Se a pessoa estiver acamada em cima de uma cama, ela não pode se levantar. Aí é um dever do pastor, ou ir lá, ou levantar um ombreiro, alguma pessoa, para ir lá servir a Santa Ceia a pessoa. A pessoa está de cama. Ela não pode andar, mas se ela pode andar, não pode faltar Santa Ceia, pessoal. Isso é uma coisa muito séria. Você foi batizado em nome de Jesus. Você
que consertar o que está errado, glória a Deus. Aí ele está falando aqui, vamos lá. E outra coisa, que nem eu falei para você, se eu recebo no banco da Caixa Econômica, não tem como eu tentar tirar meu dinheiro do Itaú, certo? Se eu sou membro desse ministério, eu não tenho que tomar a Santa Ceia em outra igreja. Sim ou não? Se eu sou membro daqui, eu tenho que tomar a Santa Ceia onde? Aqui. Que no caso, a minha Santa Ceia, eu tenho que tomar lá no meu pastor, que é a minha congregação, onde eu congrego. Eu só tomo Santa Ceia aqui com vocês para acompanhar vocês, só para acompanhar. A minha comunhão com Cristo é lá com o meu pastor, com os meus irmãos com aquela congregação onde eu congrego. Isso aqui é uma filial. Lá que é a sede. Você entendeu? Mas eu tenho que tomar lá. Ah, não, vou tomar aqui perto, que aqui é mais perto. Está errado. Aí eu procuro outro pastor, não de Santa Ceia, nem meu pastor não é dele. Hã? Sim ou não? Eu procuro lá o gerente do outro banco, não quero receber aqui, eu quero mas não tem nada depositado para você aqui. Você não é cliente nosso. Como é que você vai receber? Você não está entendendo? Sim ou não? Você pode até ir, vão te receber, você vai para uma Santa Ceia, vão te abraçar, só que a sua bênção mesmo não é ali que está. E aí? Você está no lugar errado. Hã? Você vai lá, o gerente te abraça, pô, você é muito legal, só, gostei de você é muito gentil, só que o dinheiro não está para a gente liberar, porque você não é nosso cliente. Deixa não tão bem, acho que é papo igual. Não, não é papo igual, você vai embora sem seu dinheiro. Não tinha nada ali para você. Você vai entendendo? Sim ou não? Aí você vai, vão te abraçar, vão ser de Santa Ceia, mas tua bênção aqui. Tá lá onde você congrega. A mão daquele pastor. E aí? Hã? É sério, gente. Domingo agora são vocês. Se você for lá no Pastor Mota, domingo à noite, você vai me achar lá. É muito longe, não, pastor? Não, é lá que é o filho dela. É o Pastor Mota que é o meu pastor. É lá que eu congrego. É lá que eu vou estar, em nome de Jesus. Sim ou não? Hã? Não pode ser desanimado, pessoal. Gente, hoje eu vou de Uber, mas eu já cansei de ir a pé. Com criança no colo, e a minha é criança. Eu ia a pé, aqui lá no Pastor Mota. Subia por ali, cortava o caminho por aquele morro, descia a pé. Eu não tinha dinheiro da passagem, de Uber. Santa Ceia, cansou de ir. Eu, Samuel, Ivo, Natasha, cada um levava um pouquinho aí a mão no colo. Para a Santa Ceia lá no Pastor Mota, a pé. A gente se arrumava de cedinha, ficava ainda cantando louvor ainda. A pé, porque não tinha dinheiro. Cada um levava um pouquinho aí a mão no colo. Não é, Natasha? Às vezes estava chovendo, cheio de lama, a gente ia de chinelo, um sapato dentro da bolsa. Aí chegava lá perto do Pastor Mota, lá a gente tirava o chinelo, botava dentro da bolsa, limpava o pé, botava o sapato para. Não é? A gente não fazia isso? Até. Mas por que você não foi tomar zona aqui mais perto? Gente, as coisas com Deus é por ordem e licença. Lá que eu congrego. Olha o que Deus falou aqui, presta atenção. E outra coisa, minha bênção estava lá, ele não estava em outro lugar. Às vezes você está procurando sua bênção em outro lugar, não vai achar. Vai achar naquele lugar ali que Deus determinou. Glória a Deus. Olha aqui, presta atenção. Uma vez, eu lembro a primeira escola que eu matriculei a Natasha. A Natasha, quando era pequenininha, ela não queria ficar, né? Na bolinha, ela não queria ficar de jeito nenhum, mas eu chorou quando eu estava lá, a tia tentava acalmar ela. E eu lembro que no meio daquela confusão ali, quando eu chegava, no começo das aulas, sempre no começo das aulas, quando começava assim, as aulas no começo do ano, eu lembro que eu ficava lá esperando lá e eu ficava olhando.
as turmas e as salas de aula em cada tia. Aí tinha criança que entrava lá dentro da sala de aula, daqui a pouco a tia vinha com a criança. Fulano, aí chamava lá a professora, né? Fulano de tal, é sua daí não? Aí não, mas como é que é o nome? É não, tal, porque não é minha não. Não é daqui não. Aí tinha que botar os alunos até eles se encontrar de quem era quem, de que turma que era, de que professora que era. Você tá entendendo? Mas aí mandavam de volta, não é minha não, da tia fulano de tal. Assim também as coisas no reino de Deus. Deus já determinou um pastor e uma pastora certa para tomar conta da sua vida. Você está entendendo? E aí você vai lá para a sala X, mas você não é de lá, você é segunda série, volta lá para o jardim, ou sai do jardim e vai lá para a quinta série, você não é dessa sala, você está entendendo? Sim ou não? A pessoa quer fazer bagunça, a pessoa não entende que as coisas de Deus é coisa séria. Porque se você é daquela sala ali, não adianta você entrar em outra sala, não adianta você nem que o mundo está lá. Você só vai porque você tem que aprender a estar com aquela tia lá. Por exemplo, você vai pegar um aluno no quarto ano, vai botar lá no jardim. Irmão, para quê? Ele já sabe fazer aquilo ali. Ou você vai pegar uma criança do jardim e vai botar no quarto ano. Vai dar ruim, irmão. Porque a professora está ali para ensinar e não sabe nada daquilo. Ele só sabe pintar, fazer desenho. E aí? Está entendendo? Sim ou não? Então Deus já determinou o lugar, o pastor, tudo que é para você ser abençoado. Aí você sai dali e vai procurar em outro lugar, você vai ficar voltando aí, não vai resolver nada. Glória a Deus. Ele está falando aqui, ó, vamos lá. 10, Hebreus 10. Hebreus 10. Oi? 25? Aí ele disse assim, ó. Não, isso é que o apóstolo Paulo. Não, isso aqui nem o apóstolo Paulo falou. Porque a gente não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Mas ele está falando aqui, ó. Não deixando a nossa congregação. É isso. O que Deus está falando? Que é para você não deixar a sua congregação. Que é a sua igreja, o lugar onde você foi abençoado, o lugar onde você foi curado, o lugar onde Deus agiu na sua vida. Não é você deixar. E o que mais tem é a pessoa deixando a sua congregação. Não, vou lá para o Getúlio, que lá é mais legalzinho, mas irmão, Deus falou para você não fazer isso. Glória a Deus. Não pode aquela congregação lá que é muito chata, mas foi ali que você foi abençoado. E foi ali que Deus botou você, glória a Deus.